Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do sétimo ano do Gesner Teixeira, professor Humberto aqui, e nós vamos falar agora dos conteúdos de divisão, potenciação e raiz quadrada de números racionais. Então vamos começar, ok? Então, esses conteúdos iniciam na página 110. Vamos lá, divisão com números racionais na forma decimal. Então nós vamos retomar o estudo da divisão, só que agora, em vez de usar números inteiros, vamos usar os números racionais, aqueles em forma de fração e na forma decimal, que é a com vírgula. Então, um primeiro modo de fazer. Qual é o resultado da divisão? Menos 7 dividido por 0,14. A gente teria que ver quantas vezes o 0,14 cabe dentro do 7. Então a gente teria que fazer umas multiplicações de tentativa. Então um dos métodos seria você multiplicar os números até ver quantos 1,4 cabem. Então, ó, 10 vezes 0,14. Anda a vírgula uma casa para a direita, dá 1,4. 20 vezes 0,14 dá 2,8. 40 vezes 0,14, 5,6. Até você chegar no 7. Quando você tentar os 50 vezes 0,14, aí vai dar 7. Então, como eles têm sinais diferentes, menos 7 dividido por 0,14 vai ficar menos 50. Tá? Mas é algo que a gente não vai ficar fazendo essas tentativas porque pode demorar muito. Então tem um método também que é fazendo a divisão. Então o que você faz? Qual é o resultado da divisão? Menos 7 dividido por 0,14. O que você vai fazer? Se você pegar os dois números e fazer a mesma operação com eles, de multiplicação, não vai alterar o resultado. Porque se eu pegar o dobro de um e dividir pelo dobro do outro, a mesma divisão vai acontecer. Que é aquela mesma ideia das frações equivalentes. Então, se eu tenho 0,14, eu tenho dois números à direita da vírgula. O que eu faria para sumir com essa vírgula? Eu poderia pegar esses números e multiplicar por 100. Porque se eu multiplicar por 100, essa vírgula vai dar duas casas. Então, se eu multiplicar 7 vezes 100, igual você está vendo aí, vai dar 700. E 0,14 vezes 100 dá 14. Dividir 7 por 0,14 é a mesma coisa que dividir 700 por 14. Então aí a gente vai fazendo a divisão. Como está da forma direta, eu fiz aí separado. Ó. 700 dividido por 14. Você vai pegar o 70, ok? Quantos 14 cabem no 70? 5. 5 vezes 14 é 70. 70 menos 70 dá 0. O outro 0 que sobrou é só jogar do lado 5. Porque não tem mais como baixar para dividir, então é só jogar o 0. Então dá 50, que é a maneira que a gente viu na tentativa. Tá bom? E esse aí agora, o 2. Qual é o resultado da divisão? 9,25 dividido por 3,7. Você pode andar duas casas, pode andar uma casa, o tanto que você quiser, da maneira que você achar mais fácil. Se você deixar com uma casa igual eu vou deixar aí agora para você ver, você tem que lembrar que na sua resposta também vai ter que ter uma casa. Tudo bem? Então, como é que vai acontecer aqui? Ó? O 92 ele dá para dividir por 37, que dá 2. 2 vezes 37 dá 74. 92 menos 74 dá 18. O 18 não dá para dividir o 37. Baixo 5. 185 dividido por 37 dá 5. 5 vezes 37 dá 185. E 185 menos ele dá 0. Só que como eu falei, tem uma vírgula lá no dividendo. Então, você tem que colocar uma vírgula no seu quociente. Tudo bem? Para você compensar a resposta. Bom? Então dá 2,5. Como eles têm sinais iguais, é menos 9,25 e menos 3,7, então vai dar positivo. Ok? Divisão com números racionais na forma de fração. Números inversos. Então, o que são aí os números inversos? Né? É para a gente entender a divisão da forma de fração. São os números que o numerador de um é igual ao denominador do outro. Ou seja, eles invertem entre si. E a gente não pode confundir número inverso com número oposto. O número oposto é aquele que tem sinais opostos, diferentes. O mais 5, menos 5. O menos 1 meio, mais 1 meio. O número inverso não é número oposto. O número inverso é você trocar o numerador e o denominador, como a gente vai ver. Tá bom? Então tem essa imagem do livro. Ó. O mais 3 quintos é o inverso de mais 5 terços. Porque eles se invertem. Tá vendo? O 3 vai para baixo, o 5 vai para cima. São frações inversas, não opostas. O menos 4, qual é o inverso? É menos 1 quarto. Por quê? Porque quando o número é inteiro igual a menos 4, sempre quem está embaixo do número inteiro, o 1. Então 1 vai para cima. Tudo bem? Embaixo ele não é obrigatório colocar, em cima vai ser. O mais 1 terço é o inverso de 3. Por quê? Porque o 1 de cima foi para baixo. Só que ele não é obrigatório colocar, então você pode deixar mais 3 lá. Então o inverso é você inverter numerador e denominador. Tudo bem? Então olha lá.
Quando a multiplicação de duas frações tem 1 como resultado, essas frações são inversas uma da outra. Então, quando você olhar no quadrinho que eles estão segurando, ó, mais 3/5 vezes mais 5/3. O 3 elimina com 3 de baixo, o 5 elimina com 5 de cima, só fica 1. Vou mostrar exemplo para vocês. Olha só, eu tenho lá 2/5 e 5/2. O 2 divide com 2, fica 1 em cada. O 5 divide com 5, que fica 1 em cada. 1 vezes 1 em cima dá 1, e 1 vezes 1 embaixo dá 1. E 1 dividido por 1 é 1. Então, o que a gente entende? Toda vez que a gente multiplicar frações inversas, vai dar 1. Beleza? Dos 3/5 que sobraram de uma pizza, Joel comeu a metade. Qual a fração da pizza Joel comeu? Então, vamos pensar. Ó lá. Tem uma pizza lá, que é essa primeira aqui da esquerda. Então, se ele pegou a parte 3/5, a metade vai ser 3/10. Por quê? Porque 3/5, se eu dividir a pizza lá, ó, ficaram 10 pedaços. 6 no total de 10. Ele comeu a metade, então é 3 no total de 10. Certo? E se você perceber também, dividir 3/5 por 2, que a gente viu pela imagem que deu 3/10, é a mesma coisa que multiplicar 3/5 por 1/2. Ou seja, o inverso de 2. Não é trocar o numerador e o denominador? Então deu 3/10. Então, ó, 3/5 dividido por 2 é igual a 3/5 vezes 1/2. A gente vai entender agora por que é isso então, que é a mesma coisa, tá? Você sabe que embaixo do 2 tem um 1 e o inverso vai dar 1/2, não pode esquecer disso. E eu vou explicar para vocês então que para dividir é só você manter a primeira fração e multiplicar o inverso. Você não vai precisar com operação de divisão com frações. Vamos para mais um exemplo. Calculando 2/5 de pão por pessoa, 4 pães servem quantas pessoas? Então vamos pensar, temos lá 4 pães. Se é 2/5, todos estão divididos em 5 partes, certo? Que 2/5 é a mesma coisa que 4 sobre 20 pedaços aí. Então, eu quero dividir quantas pessoas eu consigo. Olha lá então. Eu tenho lá 2/5, a segunda parte mais 2/5. Aí só sobra 1/5. Ele junta com o 1/5 da outra parte, que dá a terceira, 2/5, 2/5. Então você vai ver que de 2 em 2 aí vão dar 10 pedaços. Então 4 dividido por 2/5 deu 10. 4 pães dá para dividir 10 pessoas. Lembrando, cada um comendo 2/5 do pão. Agora observe que a divisão de 4 por 2/5 é o mesmo valor da multiplicação de 4 pelo inverso de 2/5, que é 5/2. De novo, olha lá. Ele repete a primeira, inverte a segunda fração e passa a divisão para multiplicação. Então fica 4 vezes 5/2, que é igual a 4 vezes 5, 20. E 20 dividido por 2 dá 10, igual mostrando na figura. Tudo bem? 3. A figura seguinte indica a divisão 2/3 por 1/6. Então, olha lá, 2/3, que é 1/3 e 1/3. E lá, do outro lado, você vê que ela corresponde ao quê? A 4/6. Quando a gente divide o 3 na metade, fica 6, né? Então, a parte pintada lá é 1/6. Analisando, quantos 1/6 cabe em 2/3? Cabem 4 partezinhas lá, o de baixo. 1, 2, 3, 4 partes de 1/6 cabem em 2 partes de 1/3. Fazendo também da mesma maneira, 2/3 dividido por 1/6, se a gente inverter 1/6 dá 6 sobre 1. Então vai ser 2/3 vezes 6 sobre 1. A gente pode até fazer aquela simplificação, cancelamento, né? O 6 dividido por 3 que dá 2, o 3 dividido por 3 que dá 1. O 2 vezes 2 de cima dá 4 e 1 vezes 1 de baixo dá 1. 4 dividido por 1, 4. Então 2/3 dividido por 1/6 é igual a 2/3 vezes 6 sobre 1, que é 4. E na figura a gente viu que cabia 4 pedaços de 1/6 dentro de 2 pedaços de 1/3. Ok? Então vamos para mais um exemplo, tá bom? 4. Obter o resultado das divisões. Agora que a gente sabe que dividir é multiplicar pelo inverso da segunda fração, fica mais tranquilo a gente fazer. Ó. Menos 2/5 dividido por mais 2/5. Então você repete lá primeiro menos 2/5, passa a divisão para multiplicação e inverte o 2/5. O 2 vai para baixo, 5 vai para cima, fica 5/2. E aí você já pode verificar, cancelando o 2 com 2 e o 5 com 5 dá 1 e 1. Então só fica 1. Como é menos vezes mais sinais diferentes, dá 1, menos 1. O de baixo é a mesma coisa. Ó. 10 nonos dividido por menos 5/3 é igual a 10 nonos vezes menos 3/5. É só inverter o 3 com o 5. O 10 divide com o 5 os 2 por 5, que fica 2 em cima e 1 embaixo. O 9 divide com 3 os 2 por 3, dá 3 embaixo e 1 em cima. Então vai ficar 2 vezes 1, 2, e 3 vezes 1, 3. Sinais diferentes dá menos 2/3. Beleza? E aí a gente sabe que deu menos porque são produtos diferentes. A regra do sinal para divisão e multiplicação é a mesma.
5. Determine o valor da expressão. Aí você tem agora um cálculo para fazer. Tem multiplicação, tem subtração, tem divisão. Então vamos fazer os cálculos, tudo bem? Então vamos lá. Temos aí o menos 6 vezes mais 0,375. Ele repetiu. A divisão de frações ele transformou em multiplicação. Então se era 8 sétimos dividido por menos 2 sétimos, é 8 sétimos vezes 7 mesmo. Ele inverteu 2 com 7 e virou vezes. Tá bom? Então o 8 dividiu com 2 por 2, em cima ficou 4, embaixo ficou 1. E o 7 cancelou com ele mesmo com 1 e 1. Então como é que fica? 4 vezes o em cima, 4. 1 vezes o embaixo, 1. 1 embaixo não precisa colocar, então fica 4 inteiros. E os sinais são diferentes, então ele deu negativo, ele deu menos 4, ok? Aí agora a gente vai ver como é que saiu essa multiplicação, gente. É 0,375 vezes 6. Esse não precisa botar vírgula embaixo de vírgula, você vai multiplicar alinhando pela esquerda. 6 vezes 5 é 30, aí 0 sobe 3. 6 vezes 7 é 42, mais o 3 dá 45, sobe o 4. 6 vezes 3 é 18, 18 mais 4 é 22, sobe o 2. E 6 vezes 0 é 0, mais 2, 2. 250. Como é multiplicação, você conta todos os números que estão à direita da vírgula, todos os números estão participando da multiplicação. O de cima tem 3, o embaixo não tem nenhum, então fica 3. Então a vírgula tem que ficar aí, ó, 2,250. O zero à direita não tem diferença, fica 2,25. E como o sinal do menos 6 lá em cima, com mais 0,375 é diferente, então dá menos. Por isso que deu menos 2,25. Menos o menos 4. Agora é só uma subtração, que faz parte da adição algébrica. Elimina os parênteses. O menos 2,25 não tem nada, fica a mesma coisa. O menos 4, o menos de fora, eu troco o menos de dentro para mais. Então, mais 4. Eu tenho sinais diferentes, eu tenho que subtrair. Põe o maior módulo em cima e põe o outro embaixo. Aí você tem que, sim, é subtração, é adição algébrica, botar vírgula embaixo de vírgula. Então, 4 você completa com 0,00 aí. Que aí fica vírgula embaixo de vírgula. O zero não tem de quem tirar, você pega lá das centenas, que é o 4, né? Você fica 3 centenas, fica 9 dezenas, e das dezenas você quebra 10 unidades. 10 menos 5 dá 5, 9 menos 2 dá 7, vírgula embaixo de vírgula, e 3 menos 2 dá 1. Por isso que deu mais 1,75. Deu positivo porque o sinal do maior é positivo, beleza? Agora vamos para a potenciação de números racionais. A mesma regra que você tinha dos números inteiros lá. Expoente par sempre dá positivo e expoente ímpar repete o sinal da base, tudo bem? Então aí temos o exemplo, menos 2 elevado ao cubo. Então você tem um exemplo aí, menos 0,2 elevado ao cubo. É menos 0,2 vezes ele mesmo. Como é expoente ímpar e o sinal negativo, repete o sinal. 0,2 vezes 0,2 é 0,04. 0,04 vezes 0,2 é 0,008. Ok? Menos 0,3 elevado ao quadrado. Expoente par fica mais. 0,3 vezes 0,3 é 0,09. Tá? E aí também a mesma regra. Qual que seja o número, fração, decimal, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Repete até o sinal. Tudo bem? E, por consequência, todo número elevado a 0 é 1. Não importa se tem fração, decimal também lá dentro, tudo bem? E para as propriedades também é a mesma coisa. Na multiplicação você soma os expoentes. Então você está vendo aí, ó, são bases de mesma valor, né? Eles têm a mesma base. Então você repete a base e soma os expoentes. 1,2, aí tem o 3 e o 5, é 3 mais 5, é 1,2 elevado a 8. Menos 5 nonos dividido, menos 5 nonos elevado a sétima, dividido por menos 5 nonos elevado ao cubo, repete menos 5 nonos. Como é divisão, agora você subtrai o expoente. 7 menos 3, bota o 4 lá. E potência de potência continua multiplicando. Menos 6,2 elevado a 5 elevado ao quadrado. Como é potência de potência, multiplica os expoentes. Então é menos 6,2 elevado a 5 vezes 2. Menos 6,2 elevado a 10. Aí é a potência de potência. E agora a gente vai ver que a gente vai poder calcular o valor da expressão numérica, que envolve os números racionais também. Da mesma maneira na forma de fração. Olha lá. Menos 2 terços elevado ao quadrado vezes menos 3 quartos mais menos 1 meio elevado ao quadrado. É uma expressão. Tem potência, tem multiplicação e tem adição. Faça na ordem. Potência primeiro. Como é que eu faço a potência mesmo de uma fração? Elevo o numerador, elevo o denominador e uso a regra de sinal. O expoente do primeiro é par, é 2. Então fica mais. Certo? 2 elevado ao quadrado, 4. 3 elevado ao quadrado, 9. Aí fica positivo. Vezes o menos 3 quartos, mais 1 meio, menos 1 meio elevado ao quadrado, expoente par, mais 1 elevado ao quadrado é 1, que é 1 vezes 1. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que é
4. E agora que eu tenho multiplicação e soma, a gente pode cancelar na multiplicação só, tá? Então, o 4 corta com 4, fica 1 em cada. O 9 corta com 3, divide por 3, fica 3 embaixo e 1 em cima. Se eu multiplicar em cima, 1 vezes 1 dá 1. Se eu multiplicar embaixo, 3 vezes 1 dá 3. Sinais diferentes, deu menos. Então, por isso que deu menos 1/3. E aí você faz o quê? Você precisa agora fazer o MMC. O 3 e o 4 são denominadores diferentes. MMC entre 3 e 4, como você calcular, vai dar 12. Bota 12 embaixo de todas. E para achar de cima é aquele mesmo esquema. Você pega lá o 12, divide embaixo e multiplica em cima. 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, bota 4 lá. Repete o mesmo sinal. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Repete o mesmo sinal. Aí sim, você faz a operação com o de cima e repete o denominador, né? Então, o menos e o mais, o sinal do maior módulo é o menos 4, fica menos. 4 menos 3, 1. O 12 e o 12 repete, então vai ficar menos 1 sobre 12. Ok? Fração já é irredutível. O outro exemplo 2. Qual é o número racional expresso por menos 0,5 elevado ao cubo, menos 0,5 elevado ao quadrado, menos o menos 0,5? Então, menos 0,5 elevado ao cubo, expoente ímpar, repete o sinal da base, fica menos. 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5 é 0,125. Faça o cálculo no seu rascunho. O menos 0,5 ao quadrado é expoente par, então ele fica positivo. 0,5 vezes 0,5 é 0,25. Aí deixa o menos lá de fora que estava, porque ele ficou positivo só dentro do parênteses, né? E aí eu tenho menos 0,5. O menos de fora transforma o outro menos em mais. Menos 0,125 menos 0,25, sinais iguais, soma. Botando vírgula embaixo da vírgula, vai ficar menos 0,375. E com mais 0,5, pega o sinal do maior, mais 0,5 é maior que mais 0,500, né? Se a gente comparar a quantidade depois da vírgula, vai ficar 0,5 menos 0,375 mais 0,125. O sinal do maior subtrai. Da mesma maneira. Expoente inteiro negativo. Vamos prestar bem atenção agora. Considere o quociente 10 elevado ao quadrado dividido por 10 elevado ao cubo. Então, determine o resultado aplicando a propriedade. Na propriedade, na divisão, você subtrai os expoentes. Então, 2 menos 3 vai ficar 10 elevado a menos 1. Agora você observa que você tem um expoente negativo. Ele é diferenciado agora. Bem? Agora vamos para a letra B. Então, ele quer escrever o quociente dado em forma de fração, né? 10 elevado ao quadrado sobre 10 elevado ao cubo. E realizar os cálculos. Então, 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Então, você cancela o 10 com 10, que dá 1 e dá 1. O outro 10 com 10, que dá 1 e dá 1. E sobra um 10 embaixo. 1 vezes 1 em cima dá 1. E só sobrou o 10 embaixo. Tá bom? Letra C, ele quer que compare os dois resultados. O que você entende? Se pela propriedade você calculou deu 10 elevado a menos 1 e fazendo o cálculo deu 1 sobre 10, então você entende que o 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10. Então você já entende uma propriedade. Quando o expoente é negativo, você inverte a base com a potência positiva. O 1 não precisa colocar. A gente vai ver mais exemplo disso, tá? Número 2 aí, ó. Considere agora o quociente 10 elevado ao cubo e 10 elevado à quinta. Pediu também para colocar em forma de fração. 10 elevado ao cubo é ele vezes ele 3 vezes. 10 elevado à quinta é ele vezes ele 5 vezes. Né? Não é vezes 5, é ele vezes ele. Tá bom? Corta 3 10 com os 3 10 de baixo, sobram 2 10 embaixo. Então fica 1 sobre 10 vezes 10, que é 10 elevado ao quadrado, que é 1 sobre 100. Tá bom? Aí na letra B, a gente tem que resolver o quociente aplicando a propriedade e comparar também. A propriedade é também uma divisão, você subtrai. Se é 10 elevado ao cubo dividido por 10 elevado à quinta, então você repete a base que é 10 e subtrai. 3 menos 5 vai dar 10 elevado a menos 2. Certo? E aí, como é que eu comparo? 10 elevado a menos 2 ele é igual à resposta que eu achei na A. 1 sobre 100 e 1 sobre 100 não é 10 ao quadrado? Então, 10 elevado a menos 2 está relacionado com 1 sobre 10 ao quadrado. Mesma teoria da primeira resposta. Expoente negativo, você inverte a base, 10 vira 1 sobre 10, e o menos 2 lá embaixo vai virar 2 positivo. Beleza? Na verdade, esse 2 ele pode participar da fração inteira, mas 1 elevado ao quadrado é ele mesmo. Bom? Então, de modo geral, qualquer número A elevado a menos 1 é 1 sobre ele. Ou também a mesma coisa que inverter o número, tá? E ele elevado a menos n vai ser 1 sobre ele elevado a n. Então, só o sinal do expoente fica positivo para ser calculado. Sempre o expoente natural, tá bom? Então, alguns exemplos. 2 elevado a menos 1. Invertendo 2 dá 1 sobre 2. 2 elevado a 1, que é ele mesmo.
6 elevado a menos 2 é 1 sobre 6 elevado a 2. Ó. Tá vendo? Inverter o número, o expoente fica positivo. E 1 sexto elevado ao quadrado dá 1 sobre 36. 1 vezes 1 é 1, 6 vezes 6 é 36. Mais 2 quintos elevado a menos 2. 1 sobre mais 2 quintos. Inverte então 2 quintos, vai ficar 5 sobre 2. 1 menos 2 vira 2 positivo. 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4. Menos 7 décimos elevado a menos 1 é 1 sobre menos 7 décimos. Inverte o menos 7 décimos dá menos 10 sétimos elevado a 1 positivo, que é ele mesmo. Note que para indicar uma potência com expoente inteiro negativo, escreve-se o inverso da base e muda seu sinal de expoente. Então aquilo que eu expliquei, ó, 4 elevado a menos 3, se eu inverter, é menos 1 quarto elevado ao cubo positivo. 2 quintos elevado a menos 2, se eu inverter, vai ficar 5 meios elevado a 2. Ele troca o sinal, C menos fica mais, C mais fica menos. Então como é que agora a gente analisa uma potência de um número racional, olhando essas informações? Você analisa, olha, ele é expoente negativo? Se não for, já verifica a situação da regra sinal. Se ele for expoente negativo, você inverte a base para tornar ele positivo. Depois disso, você olha, ele é par? Se for, fica positivo. Se não for, repete o sinal da base. E no fim, você calcula. Tudo bem? Então, expoente negativo inverte e a regra de sinal continua a mesma. Tá bom? E para finalizar, a raiz quadrada exata de números racionais. A raiz quadrada exata é justamente o contrário da potência. Então, a gente já sabe que 2 é raiz quadrada de 4. Por quê? Porque 2 elevado ao quadrado é 4. Então você vê que área é o que? Lado vezes lado igual. Por isso que chama de quadrado. Um lado do quadrado vezes outro lado do quadrado vai dar a área. Se eu tenho 2 quadrados de um lado e 2 quadrados do outro, a área toda são 4 quadrados. Tudo bem? E também vai servir para os racionais. Por exemplo, lá, eu tenho um bloco inteiro dividido em 9 partes. Um nono em cada parte, não é? Então, eu tenho um lado que são 1 terço, que é 1 terço, 2 terços, 3 terços. E o outro lado, 1 terço, 2 terços, 3 terços. 1 terço vezes 1 terço, ele vai pegar só um quadradinho que é um total de 9, um nono. Então essa é a explicação geométrica. Se eu peguei um quadrado de 1 terço, ele vezes ele, é a mesma coisa que 1 ao quadrado e o 3 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9. Tudo bem? E 0,6 é a raiz quadrada de 0,36, pois 0,6 elevado ao quadrado é 0,6 vezes 0,6, que é 0,36. Como é que isso funciona? Você tem um inteiro, cada quadradinho desse vale 0,1. Então, esse 0,1, você vai contar aí o lado dele. Então, 0,1, 0,2, 0,3 até dar 0,6. O outro lado também deu 0,6. Se você contar quantos quadradinhos tem dentro, é 0,36 quadradinhos. Porque são 36 pedacinhos de 0,1. Tudo bem? Então, raiz quadrada de 0,36 é 0,6. Essa é a forma geométrica. Os cálculos de como a gente aprendeu. Como é que a gente vai fazer a raiz quadrada de 1024? Você fatora ele como se fosse fazer um MMC. Você vê que o 1024 sempre dá para dividir por 2 até o 2. São 10 fatores 2 é 2 elevado a 10. Mas e ainda como é que me ajuda com a raiz? A raiz não é contrário da potência ao quadrado? Então a gente transforma esse 2 elevado a 10 em uma potência elevada ao quadrado. Como? 2 elevado a 10 é 2 elevado a 5 elevado ao quadrado, concorda? Porque você multiplica os expoentes. 2 elevado a 5 é 32 elevado ao quadrado. Então, na verdade, é 32 vezes 32. A raiz de 1024 é 32. Certo? Isso também serve com os racionais. Por exemplo, eu tenho uma raiz quadrada exata de 81 sobre 121. Fatora 81 dá 3 elevado a 4. Fatora 121 dá 11 elevado ao quadrado. O 3 elevado a 4 é 3 elevado ao quadrado. Certo? Você sempre tem um expoente 2 fora para poder tirar a raiz. 3 elevado ao quadrado é 9. Então, a raiz quadrada de 81 é 9 e a raiz quadrada de 121 é 11. Então, você tira a raiz quadrada do de cima e do de baixo. Qual é a raiz quadrada de 4,41? Se você não quiser ficar fazendo aquelas tentativas, transforma em fração, porque fração fica mais fácil de fazer. O que é 4,41? É 441 sobre 100. 441 é 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Se eu multiplico duas potências ao quadrado, é a mesma coisa que multiplicar as duas juntas e elevar ao quadrado depois. E 100 é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, que é 2 vezes 5 ao quadrado. Então 3 vezes 7 é 21 ao quadrado. 2 vezes 5 é 10 ao quadrado. Raiz de 441 sobre 100 é 21 sobre 10. Devolvendo para a forma decimal, 21 dividido por 10 é 2,1. Você pode tirar a prova real pegando aí. 2,1 vezes 2,1 tem que dar 4,41. Ok, pessoal. Então esse foi o nosso conteúdo, tá bom? Na verdade, 3 conteúdos aí compactados que a gente tem que fazer atividade, tá bom?
tanto a divisão, tanto quanto a potência quanto a raiz, mas são parecidos muito com os números inteiros se a gente for pegar para treinar, tudo bem? Eu vou continuar à disposição de vocês, procure um professor, tá bom? Estou aqui, professor Humberto, abraço, tchau, tchau.